feito em nossas vidas. Amém, irmãos? Não nos esqueçamos que o Senhor é a causa de nós estarmos reunidos aqui. O Senhor é a razão pela qual nós nos reunimos aqui. Nos esforçamos para estar aqui, porque sabemos que juntos, o Senhor nos chamou para adorá-lo juntos. Então, se você pode, dê a mão à pessoa que está ao seu lado, com todo respeito, com todo carinho. Diga assim: seja bem-vinda, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor encha o seu coração de alegria nessa noite. Que o Senhor encha a sua vida de vida dele. Que nós possamos essa noite experimentar mais uma vez a doce presença do Espírito Santo. Quero te convidar a entregar ao Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas aflições, todas as suas preocupações e experimentar essa promessa de Deus, de confiarmos em Deus, de esperarmos no Senhor, esperarmos naquele que tudo pode, que é todo poderoso, é totalmente capaz, infinitamente capaz de nos ajudar nas nossas aflições. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? E a resposta da Bíblia é: o meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. O meu socorro vem de Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite oferecer a Ti esse primeiro momento nessa reunião, as nossas orações, o nosso clamor. Em primeiro lugar, queremos Te pedir que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades, perdoa tudo aquilo que fizemos, pensamos, que tenha desagradado ao Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Queremos oferecer a Ti, Senhor, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como diz as Escrituras. Queremos Te pedir que o Senhor esteja ocupando todos os espaços no nosso viver, nos ajudando a lembrar de Ti todos os dias. Que todos os momentos sejam ocasião de lembrar do Senhor, de fazer menção do Teu nome, de apontar que o Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, que o Senhor é a causa das nossas bênçãos, que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Como diz a canção, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Senhor, que o Senhor possa estar tocando em cada familiar nosso, que possivelmente possa estar passando por um problema, uma dificuldade. Queremos interceder por nossas famílias. Toca, Senhor, nos nossos parentes, próximos e distantes, que possam estar precisando do Teu socorro, da Tua ajuda, da Tua cura, da Tua libertação e principalmente da Tua salvação, Senhor. Envia, Senhor, o socorro sobre a nossa família, que todos possam ver e verificar que o Senhor é o Deus que salva famílias. Então envia o Teu socorro aos nossos queridos que não estão conosco. Senhor, abençoa cada membro dessa igreja local, que o Senhor possa estabelecer a Tua aliança com cada um de nós, e nós possamos experimentar, Senhor, todos os dias, a bonança que é ser filho de Deus, filha de Deus. Senhor, dá-nos prazer de viver essas experiências. Que não seja pesado, Senhor, Te servir, mas seja agradável, doce, seja maravilhoso. Senhor, às vezes o corpo está cansado, mas o espírito está revigorado na Tua presença. O espírito está alegre, regozijante, Senhor. Pai, que seja assim sempre. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Abençoa, Senhor, o que estamos fazendo de evangelização nesses dias. E que em nome de Jesus, sempre que nos reunimos para Te cultuar, o Senhor receba a nossa adoração, Senhor, porque a fazemos de todo o nosso coração. Muito obrigado em nome de Jesus. Se você pode dar um aplauso ao Senhor, diga aleluia, amém. Vamos adorar o Rei, amém. Aleluia. Graça e paz, querido. Queria te convidar nessa noite a você adorar o Senhor junto conosco.
Feche teus olhos nesse momento e comece a atrair a presença do Mestre, dizendo: Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. A casa é sua, o lugar é seu, e nós queremos te render louvores nessa noite por tudo que tu tem feito nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esses dias, muito obrigado por porções dobradas que o Senhor tem derramado sobre nós. Galileu, estrela da manhã, Yeshua, atraímos a tua presença nesse lugar, nessa noite. Pedimos que tu derrame sobre essa casa uma nova unção. Eu não quero sair desse lugar do mesmo jeito. Então, Jesus, vem nesse lugar, transforma, cura, liberta, derrama o teu Espírito, batiza-nos com teu fogo e preenche o vazio do nosso coração. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel. Declarei então: Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, oh, Galileu, Jesus, Jesus, oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Mais uma vez declare: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Se renda ao amor dele nessa noite, querido. Solte a tua voz e declare isso: Senhor, eu me rendo. Oh, mais uma vez, eu me rendo. Eu me rendo ao seu Jesus. E sobre nós, Yeshua, eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, Santo de Israel, sou Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, meu Jesus, Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, oh, oh, oh. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, oh, oh. Só a igreja, declare: eu me rendo. Eu me rendo ao seu. Solte a tua voz, querido, e declare isso. Se você se rende ao amor do Senhor, declare isso nessa noite. Escuta, Deus, o clamor da tua noiva. Mais uma vez, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, Yeshua. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel. Obrigado, Senhor.
Santo, Santo de Israel. Oh Jesus, nos ensina, Deus, a te adorar em meio ao deserto. Oh, nos ensina a te adorar em meio ao deserto, Senhor. Nos ensina a te adorar em meio ao deserto, Yeshua. Querido, o deserto é lugar de preparo. A Bíblia fala sobre um homem chamado João Batista, aquele que quebrou o silêncio profético de Deus depois de alguns anos. Onde João Batista foi preparado? No deserto. Ele foi oculto durante um período para que pudesse ser posicionado em outro momento. Ele foi escondido durante um período para que pudesse ser exposto em outro momento. É muito comum Deus esconder e tratar em meio ao deserto aquele que Ele quer promover e exaltar depois que o deserto passa. O Senhor tem nos levado ao deserto esses dias para forjar o nosso caráter, porque todo aquele que passa pelo deserto tem o caráter forjado. Esse não se ensoberbece no palácio. E nessa noite eu queria liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Esse deserto que você está passando não é para a morte. O Senhor, Ele vai te promover no meio desse deserto, querido. Então nessa noite feche teus olhos e diga: Senhor, por mais que eu não consiga, me ajuda a passar por esse deserto, porque em meio à dor eu vou continuar te adorando aonde eu estiver. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar. Eu não preciso de nossa comunhão pelo prazer, palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando escuta isso, querido, teu anjo vai me alimentar, te adorar de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais, oh Senhor, eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh! Eu não preciso transformar pedras e pão. Declare isso nessa noite, querido. De um lugar alto não vou me lançar só pra... Não troco nossa comunhão pelo prazer. Falar nada disso, Senhor. Como um deserto, isso vai passar. E quando as tuas forças se esgotarem, querido, o anjo do Senhor vai te alimentar. Então declara a Ele que te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às... Obrigado, Senhor, é mais estratégia.
sei que esse deserto vai passar, querido. Esse deserto vai passar e você vai cantar o hino da vitória por ter adorado e engrandecido o nome do Senhor. Oh, Senhor, e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou temer. Declare isso, querido. Oh, vem Jesus. Oh Deus, não nos deixa parar em meu deserto. Não nos deixa parar em meu deserto. Não nos deixa desistir. Ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está. Mais uma vez, só a igreja te adorar, Senhor, e te adorar. Oh! Escuta, Senhor. Oh, ei, Deus, escuta esse coral nessa noite, Senhor. Nos dê providência em meio ao deserto, Jesus. Não nos deixa morrer em meio ao deserto, Jesus. Não nos deixa parar em meio ao deserto, Senhor. Oh, chegar ao fim, Senhor. Mais uma vez, de todo o teu coração, te adorar, Senhor, e te adorar é o que isso. Oh, Senhor. Oh, Senhor, é mais que isso. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei, Senhor, que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Dê a mão à pessoa que está ao teu lado, querido. Diga isso para ela, te adorar, Senhor. Declare isso nessa noite, de mãos dadas com a pessoa que está ao teu lado. Diga, te adorar, Senhor, é o que me sustenta, é o que me conduz, é o que me permanece continuar em pé, Senhor. É o que não me deixa desistir em meio ao deserto. Declare isso para a pessoa que está ao teu lado. Adorar o Senhor é o que nos faz permanecer firmes na rocha. Oh! Te adorar é o que sustenta. Eu não vou meu Senhor. Isso é mais que estratégico, Senhor. Eu posso até não ver, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, aleluia. Oh, santo.
Lutamos com armas de fé e nada irá enquanto em meio às tribos tempestade está, teu nome terrível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, o inferno não prevalece. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és. Ei, Espírito Santo de Deus, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, vem, vem Senhor, como um trovão, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso é. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, Yeshua. Não só a casa, mas aqui tudo é teu. Debaixo dessa unção, eu quero te pedir sobre essa comunidade nessa noite. Libera o teu vento sobre esse lugar. Libera o teu rio sobre essas ruas nesse momento. Rios de águas vivas sejam derramados sobre esse lugar nessa noite. Começa a liberar o teu rio sobre esse lugar, sobre cada rua, sobre cada esquina, sobre cada viela, sobre cada canto desse lugar.
Nós declaramos vida em abundância nesse lugar. E a vez chamar, o Senhor está aqui. Deus, ainda debaixo dessa unção, nós queremos te pedir por todos aqueles enfermos. Espírito Santo, visita cada CTI nesse momento, Deus. Visita cada UTI nesse momento e age com a tua misericórdia. Libera a cura, Senhor, nessa noite. Só o Senhor é capaz de trazer a vida. Só o Senhor é capaz de fazer o morto ressuscitar. Só o Senhor é capaz de mudar qualquer sentença dada pelo médico. E é debaixo dessa unção que nós confiamos que tu continua fazendo milagre nos dias de hoje. Oh Deus, permita-nos tocar na orla do teu manto e sermos curados. Se apenas tocarmos na orla do teu manto, arrancaremos virtude de ti e seremos curados nessa noite. Espírito Santo de Deus, pedimos de forma especial, libera a tua cura nesse lugar. Porque, Senhor, como um trovão, Deus, como um trovão, Senhor, vitorioso tu és. E é por isso que nós declaramos isso nessa noite. Como um trovão, igreja, como um trovão e Deus. Assim nós cremos, Senhor, que venha. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, Jesus. Obrigado por esse momento de adoração debaixo da tua presença. Seja adorado, Espírito Santo. Queremos te dar sempre a honra, a glória, o louvor e a exaltação, porque sabemos de onde nós saímos. Nós sabemos de onde o Senhor nos resgatou. Quando olhamos para trás, nós sabemos o quanto o Senhor foi fiel a tudo aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida. E o melhor é saber que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, Senhor, não me importa aqueles que estão afastados da tua presença. Eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E na hora certa o Senhor vai chamar pelo nome. Espírito Santo, muito obrigado pelo teu resgate. Muito obrigado por toda a boa obra que tu tem feito na nossa vida e na vida da tua igreja. Te daremos a honra, a glória, o louvor e a exaltação para todos sempre. E sempre, Deus, te peço uma porção dobrada sobre a vida do nosso pastor. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos todo ataque e contra-ataque do inferno sobre a vida, sobre a casa, sobre a família do teu filho. Nós anulamos nesse momento toda a obra contrária sobre a vida do teu filho. Cuida da vida, da saúde. Prospera o teu filho, dá a ele a cada dia a tua palavra, o teu maná, para que possamos ser cheios daquilo que tu tem preparado para nós. Nesse momento eu peço que tu envie anjos guerreiros até aquela casa, guerreando e cobrindo aquele lar com a tua presença, não permitindo nenhuma seta contrária do inferno naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, que tu possa derramar sobre ele as tuas ricas bênçãos. E sobre nós, a tua noiva, a tua igreja, derrama sobre nós a tua palavra, o conhecimento da tua palavra e tudo aquilo que tu tens separado para nós. Porque nós te daremos a honra, a glória, o louvor e a exaltação.
não só hoje, mas para todo sempre. E se você crê nisso, aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Oh, aleluia. Que bom que você veio aqui nessa noite. Já podemos chamar as crianças para orarmos por elas. Se você pode, envie sua criança aqui para frente agora. Nós vamos orar pelas crianças, agradecendo a Deus por esse momento de adoração, de louvor. Irmãos, quando a gente adora, a Bíblia diz assim, olhe para mim, que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Tem noção do que é isso? Quando o povo de Deus adora ao Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Enquanto você estava louvando, adorando, o Senhor estava providenciando respostas. O Senhor estava providenciando socorro, providenciando e enviando as soluções pelas quais nós estamos aqui clamando e pedindo ao Senhor. Se você puder, estenda suas mãos para cá. Quem vai descer com as crianças hoje? Irmã Graziele. Amém? Vamos orar pelos pequeninos. Senhor, nós em nome de Jesus queremos colocar nas tuas mãos a vida de cada uma dessas crianças, desde as de colo até as mais velhas, um pouquinho com mais idade, que o Senhor possa guardá-las, que o Senhor possa sustentá-las, que o Senhor possa livrá-las de todo o mal, que o Senhor possa fazer com que elas experimentem da tua salvação, Senhor, que o Senhor possa fazer com que elas tenham um encontro real e modificador contigo, que elas possam te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Pai, em nome de Jesus, abençoa a sua escola, onde elas estudam, esse final de ano. Pai, abençoa a sua família, seus pais, seus responsáveis, seus irmãos e irmãs, e que eles sejam cheios, desde já tenra idade, do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pela vida das crianças e oramos para que o Senhor possa continuar a trazer voluntários para o ministério infantil, de maneira que aqueles que vierem, aquelas que vierem, venham sabendo que esse é um grande serviço a Deus. Pregar o Evangelho aos pequeninos não é algo menor, não é algo que deve ser feito de qualquer maneira, mas muito obrigado por essas irmãs e irmãos que têm tido essa consciência e ministrado a palavra de Deus ao coração deles. Não é à toa, Senhor, que nós estamos já com 5 crianças para a preparação de batismo no próximo ano e te glorificamos, porque é o Teu Espírito Santo, através dos papais e mamães e através das ministradoras da escola do Ministério Infantil, que tem movido o coração das crianças, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor seja adorado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Você pode assentar. Irmãos, nós queremos investir apenas 1 ou 2 minutos para ministrar ao coração dos irmãos uma palavra de agradecimento específico. Amém? Você não precisa se manifestar agora, mas eu sei que aqueles que aqui estão, membros da igreja, principalmente, obviamente, os membros da igreja, que têm contribuído para o ministério dessa casa, tem ofertado, tem contribuído com dízimo, com oferta, às vezes contribui com mantimentos, às vezes contribui, e o principal, contribui com a própria vida. Então nós queremos agradecer a sua fidelidade ao nosso ministério, ao ministério dessa igreja local, e queremos te dizer que isso faz parte do ser cristão, contribuir para que a igreja local continue a ministrar a evangelização das mais diversas formas. Então, se você ainda não faz parte desse ministério, eu te convido a fazer. Faça parte. Você que é membro da nossa igreja, seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta, contribua com aquilo que está no seu coração, não por pressão, não por obrigação, jamais por obrigação, porque quando ofertamos e devemos ofertar com o coração livre, com o coração agradecido a Deus,
e em comunhão uns com os outros, em comunhão com a igreja. Irmão, melhor é dar do que receber. Eu tenho esse princípio no meu coração. Então, quando eu oferto na igreja local, eu estou obedecendo às Escrituras, que elas me falam sobre isso, e também estou sendo responsável com a igreja que eu congrego. Eu não quero que a conta sobrecarregue para alguns. Eu quero ser daqueles que chegam junto ali para cobrir as despesas e os investimentos que precisamos ainda fazer. Nas vidas, em primeiro lugar, e, obviamente, na nossa estrutura, naquilo que nós temos planejado e sonhado para o ano de 2025. Amém? Então, quero te agradecer a tua fidelidade, aquilo que você tem feito. E a qualquer momento, se você quiser ofertar, você pode sair do seu lugar, colocar a sua oferta física aqui, nessa caixinha amarela, ou você pode também ofertar através do QR Code, através do Pix. Nós não apoiamos dízimos e ofertas pelo cartão de crédito. A gente não consegue compreender que isso seja bom. Obrigado, irmão. Mas nós temos um meio eletrônico que facilita para muitas pessoas, que a maioria de nós hoje usa os meios eletrônicos. Jorge acabou de passar, ele está chegando. Então, isso também facilitou e, por incrível que pareça, irmãos, depois que a gente estabeleceu o meio eletrônico, que a gente tinha um certo receio, né, aquela coisa toda, nós estamos em alguns processos ainda, mas depois que a gente estabeleceu o meio eletrônico como também uma maneira de ofertar, a arrecadação aumentou. Então, é porque o hábito do brasileiro está mudando. E é verdade, né? Às vezes a pessoa... Quem vai orar por mim agora, quando eu confessar um pecado aqui agora? Vai orar por mim? Eu sou fascinado no cachorro-quente da Pavuna. Aquele cachorro-quente do metrô. E às vezes é tão baratinho, o pessoal lá, a maioria compra no Pix, no cartão. Então já virou um hábito. Então não é um problema para nós. Amém? Vamos orar pela administração da igreja local. Ainda esse ano esperamos reunir aqueles que fazem parte da liderança dos departamentos para a gente sonhar o ano de 2025, sonhar com as mulheres, sonhar com os homens, sonhar com os adolescentes e jovens, sonhar com a parte administrativa, que é a tesouraria, a zeladoria da igreja, sonhar para que no ano de 2025 a gente possa fazer grandes coisas para Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus. Às vezes a gente fica assim, muito feliz com algumas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo nos ministérios, mas a gente sabe, e o nosso sonho é que a gente possa ampliar a possibilidade de abraçar mais gente ainda. A gente vai precisar de líderes, a gente vai precisar de mais investimento, a gente vai precisar de pessoas que queiram estar se capacitando. A gente está estudando a volta da escola de líderes no ano de 2025. Uma ou duas pessoas já nos buscaram, poxa, pastor, eu queria aprender a liderar a célula. O meu coração se encheu de alegria. E é esse o propósito dos líderes de célula hoje, formarem outras pessoas para estarem abrindo outros núcleos de evangelização. Célula, repita comigo, célula é evangelização. É abrir a possibilidade de outras pessoas ouvirem do Evangelho numa casa que de repente tem dificuldades, tem complicações para virem à igreja por uma série de fatores, mas não se recusariam a ouvir o Evangelho na casa de um amigo, na casa de um vizinho, na casa de alguém que o convida. Então nós vamos voltar a trabalhar com ênfase em células em 25 e estamos aí estudando a possibilidade de, junto com os líderes atuais de célula, formar uma docência para que esses líderes de célula, mais as pessoas que têm experiência, que a gente forme novamente a escola de líderes de célula, para a gente estar formando outras pessoas para abrirem outros núcleos de célula em outros lugares da comunidade. Quem está feliz com isso, diga amém. Quem quer isso, diga amém. Isso tudo faz parte dessa questão que nós acabamos de dizer, do investimento, é aquilo que a gente contribui, que fortalece a nossa possibilidade. Nós não dependemos de dinheiro para fazer a obra de Deus. Escute bem o que eu estou falando. A obra de Deus é muito simples de ser feita.
Nós não dependemos de dinheiro. Aquele que diz que depende de dinheiro para fazer a obra de Deus não entendeu direito. Fazer a obra de Deus é ser cristão e ser discípulo. Como igreja local, a partir dos instrumentos que Deus deu para nós, é que nós vamos melhorando a partir do... Quanto mais investimento na obra, a gente consegue ampliar as frentes de evangelização. É só isso, irmãos. Amém? Se você pode, erga sua mão direita. Se você é ofertante dizimista, agradeça a Deus por essa bênção, por essa oportunidade. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem enviado de recurso financeiro, material, para que nós administremos aqui nessa localidade, administremos aqui, Senhor, junto dos irmãos, para que nós conjuntamente, Senhor, tenhamos o cuidado e a responsabilidade daquilo que o Senhor tem enviado de a gente realocar em coisas que são essenciais e importantes, Senhor. Muito obrigado pela fidelidade, pela contribuição, pelo carinho dos irmãos. Senhor, às vezes a gente já viu pessoas doando alimentos, doando roupa, doando alguma coisa material. Nem sempre a contribuição será monetária, financeira, em dinheiro, mas acima de tudo, Senhor, que todos nós consigamos entender que a maior oferta de todas é a oferta da nossa vida, para que ela seja gasta para a obra de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplauda ao Senhor pelos dizimistas, pelos ofertantes. Você já pode deixar sua Bíblia aberta, se eu não desmarquei aqui. Como um vento impetuoso vem e espalha as minhas páginas aqui do lado. Mateus capítulo 14, a gente vai falar sobre esse texto hoje. A gente está estudando aos domingos o Evangelho de Mateus. E qual é o tema desse estudo do Evangelho de Mateus? Quem lembra? Ih, meu pai. Mandamentos, repita comigo, mandamentos de Jesus. De Jesus. Isso porque em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado. E aí fica a pergunta para nós: como é que eu posso ensinar aquilo que eu não sei? Irmãos, quem gosta de soltar pipa aí no verão aí? Levanta a mão, confessa. Eu não sei soltar pipa. Se eu for tentar ensinar você a empinar uma pipa, eu vou passar uma vergonha danada. Eu vou, vão me cortar no primeiro... Eu não tenho condição de te ensinar a soltar pipa. Eu não sei. A base de ensino é, eu tenho que saber para poder ensinar. Então, como é que eu vou tentar ajudar alguém a se aproximar de Deus e a cumprir os mandamentos se eu não souber? Então, por isso a gente volta de vez em quando ao Evangelho de Mateus. Poderia usar outros evangelhos, mas a gente volta em Mateus para reconhecer o que está nos evangelhos, que são mandamentos, para a gente poder fazer o que está escrito na nossa camisa do aniversário desse ano, que é o quê? Obediência, a maior prova de amor a Jesus. Então, Mateus capítulo 14. Eu marquei aqui para não perder. 14. Mas antes, ainda da palavra, eu queria agradecer aos irmãos. Hoje foi um dia atípico, né? A gente ficou aqui, chegamos aqui antes das 9. Algumas irmãs já estavam aqui muito mais cedo, irmãos também. E a gente tomou café junto hoje pela manhã. A gente teve um momento de consagração, a última consagração oficial, né, desse ano. Queremos agradecer às irmãs que organizam esse movimento de oração, de busca de Deus, que acontece todo o último domingo do mês. Então, 25, já janeiro volta, não é isso, irmã? Janeiro, a gente só não faz em dezembro, que em dezembro, os últimos finais de semana, geralmente a gente está fazendo alguma atividade, né? Então, volta em janeiro, o último final de semana de janeiro é a primeira consagração de 2025. Mas terminamos hoje. Agradeço a contribuição de todos que puderam contribuir, que vieram organizar, as irmãs que organizam,
Quantos anos são já, irmã Benedita? Mais de 5? É mesmo? Mais de 5 anos. E que o Senhor continue a prosperar esse movimento que traz tanta comunhão para a gente, tanto aumenta a nossa comunhão, o nosso companheirismo. Hoje de manhã foi uma benção. E depois, no final, a gente teve um almoço que as irmãs ofereceram para nós a um preço bem tranquilo, e a gente pôde experimentar hoje. Graças a Deus eu comi uma comida hoje que não fui eu que fiz, e pude provar hoje, e foi maravilhoso esse momento. Alguns saíram daqui muito tarde hoje. Quem saiu daqui mais tarde? Eita Jesus! Então é o dia inteiro, né, praticamente, na comunhão dos irmãos. Então, graças a Deus por isso. Só para não ter que falar depois, não esquecer, essa semana nós não temos célula de homens e mulheres, mas temos de adolescentes, e eu queria pedir com todo carinho a ajuda dos líderes e dos irmãos para providenciar. Eu não sei se a gente pode fazer desse jeito. A última célula do ano também vai acontecer daqui a pouco. Dia 6 de dezembro é a última célula do ano, é a última reunião de célula, em que a gente quer juntar todas as células numa confraternização de final de ano. Amém, irmãos? Sim ou não? 6 de dezembro. E aí, como é que funciona? A gente vai estar junto aqui e cada um vai contribuir com aquilo que puder contribuir. Geralmente, a gente providencia uma lista para que haja uma distribuição melhor daquilo que as pessoas vão contribuir. Então, se você puder me ajudar, Nina, com as irmãs da zeladoria, também da consagração, providenciar uma lista para que os irmãos possam assinar aquilo que vão poder contribuir. Mas se você, volta a dizer, irmãos, isso é um princípio nosso. Se você não pode contribuir com absolutamente nada, venha do mesmo jeito, porque Deus, Ele provê todas as coisas. Não fique de fora da célula de dia 6, da macrocélula, da célula que junta todas as células aqui na igreja. Dia 6 de dezembro, no mesmo horário, às 20 horas, vamos ter esse momento de comunhão, finalizando os trabalhos de evangelização de célula desse ano de 2024. Tem mais algum aviso? Varão, varoa? Não tem? Oi, fala. Não? Passeio do final do ano. Se você quer participar do passeio da virada do ano, junto com a nossa igreja, junto com a igreja do pastor Fábio, vai acontecer no sítio Arco-Íris, lá em Xerém. É um espaço muito gostoso, muito maravilhoso. Tem piscina, tem campo de futebol para eu dar caneta nos irmãos. Tem vôlei. O quê? Mosquito é o que não falta, irmão. Você quer saber onde... Mas faz parte, a gente está perto da Mata Atlântica. Então vai ser no dia 31, me corrija se eu estiver errado, dia 31, o dia todo. A virada para o dia 1º a gente passa lá, faz um culto da virada lá. E no dia 1º a gente vai estar lá, fica até mais ou menos 4, 5 horas da tarde, depois vem embora. Então, se você quiser participar, converse com a Raíla, ela está ajudando o Daniel a fazer esse trabalho de captação de pessoas. Então, se você quiser participar, é uma bênção. Todos os anos a gente tem sido abençoado nesse lugar com Deus, né, por Deus e com os irmãos. Amém? Feitas essas considerações, Mateus capítulo 14, o versículo é o versículo 22, e nós vamos falar sobre uma situação muito diferenciada. Diz o texto, Mateus capítulo 14, versículo 22, meu amigo Eric já está projetando aqui atrás de mim, ele falou que, não vou falar o que você falou de manhã não, falou não trouxe Bíblia porque eu estou no Data Show hoje, a minha Bíblia é o Data Show. E aí eu louvo a Deus pela vida desses adolescentes que nos ajudam no Ministério da Mídia, também no Data Show. Jesus anda por cima do mar. Vamos ler e depois a gente faz as nossas considerações. E logo ordenou Jesus, anteriormente, na semana passada, nós falamos sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, terminou aquele momento, todo mundo alimentado, sobraram quantos cestos de pães? Quem lembra? 12 cestos de pães. E aí, distribuídos esses alimentos, todo mundo comeu.
Então, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então Jesus fez assim, vão vocês na frente, enquanto eu estou aqui conversando com o pessoal aqui, pode ir na frente. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Tudo que Jesus faz e diz para nós é exemplo, sim ou não? Quem concorda comigo? Tem mandamento aí nesse versículo, sim ou não? Tem? Qual? No versículo 22, você encontra um mandamento, algum mandamento pelo exemplo de Cristo? Sim ou não? Vamos lá. Enquanto o quê? Despedia a multidão. Olha, eu queria falar um negócio, eu não ia falar sobre esse versículo aqui, sobre esse aspecto, mas nós reconhecemos o mandamento de Jesus pela palavra, pelo que está registrado, pelo que ele disse, mas pelo que ele fazia, como ele agia. Irmãos, hoje nós somos uma igreja de estrutura menor, pequena, considerada pequena, temos aí em torno de 50, 60 membros, talvez. Hoje você está aqui comigo, não é? Você está aqui comigo, mas amanhã pode ser, quando eu falo amanhã eu estou falando no futuro, pode ser que Deus venha e te dê visibilidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Pode ser que Deus pegue você de uma igreja de estrutura menor, numa comunidade do Rio de Janeiro, e faça assim, eu vou levar ele a lugares, vou levar ela a lugares, eu vou dar visibilidade a esse meu filho, essa minha filha. E aí, eu estava falando sobre isso, né, Tiago, hoje no almoço. Como você se comportaria após ter visibilidade? E aí Jesus dá o exemplo. Ele mandou os discípulos ir na frente e ele ficou com quem, irmãos? Com quem que ele ficou, diz o texto? Ele ficou com a multidão. Ele foi, repita comigo, acessível. Acessível. Jesus, obviamente, é uma coisa óbvia, mas que a gente precisa parar para pensar. Ele não deixou a fama que fizeram com o seu nome, ou o seu próprio ministério e serviço, o afastar das pessoas. Então, seja esse exemplo para nós agora, seja acessível, dê atenção àqueles que estão chegando à congregação, àqueles que são novos na fé, invista um pouco do seu tempo do final do culto para tentar se aproximar de irmãos que estão chegando agora. Os almoços como esse são importantes, porque a gente vai fazendo os grupos de conversa, vai conversando, vai aumentando a intimidade, vai aumentando a comunhão. Seja acessível. E se Deus um dia quiser levar você a um patamar de ser conhecido de muitos, continue acessível. Não perca a mão nisso. Continue em contato. A gente falava que a gente foi falava com o Tiago, com o Arthur, com o Roberto, que a gente foi a um evento um tempo atrás, e a gente vê que alguns irmãos já estão alcançando uma visibilidade maior na internet, cantores. Alguns continuam acessíveis. Você chega para falar com os irmãos de maneira normal, e o irmão te trata de maneira normal, e isso é maravilhoso, isso é bênção. Mas, infelizmente, algumas lideranças, alguns líderes, alguns irmãos, eu não sei o que passa pela cabeça deles. Eles acham que só se estiver na área VIP para falar com eles. Isso é muito triste. Saber que tem algumas pessoas que se deixam levar pela fama, pelo sucesso, e deixam de ser acessíveis. Você imagina, tinham mais ou menos 10 mil pessoas que foram alimentadas por Jesus. Você acha que alguém queria falar com ele depois que estava terminando o culto? Há um monte de gente. Mas Jesus não saiu correndo. Ele falou, vão vocês na frente. Eu preciso ficar mais um pouquinho aqui para falar com a multidão. Aí no versículo 23 diz assim, e despedida a multidão, não sabemos quanto tempo levou isso. Aí você pode falar assim,
Alguns afirmam que Jesus ficou horas ensinando a palavra, depois veio a distribuição de pães e peixes, depois veio a despedida da multidão, sabe, falando com muita gente, e o pessoal foi indo embora. Aí você pode imaginar comigo que é o seguinte, o que eu e você imaginamos, poxa, agora Jesus vai dar uma descansada, né? Vai dar uma dormida, vai para a casa dele, vai para o quarto do hotel. Acabou a cruzada evangelística, ele vai para o quarto do hotel. O que ele foi fazer? Diz o texto que ele que não precisava, ele vai ao monte, subiu ao monte, né? Podia orar no plano, né? Que dá menos trabalho. Procurar uma planície e orar. Não, ele vai e sobe o monte, não sabemos qual, para orar. Então o cansaço, o irmão Alessandro até explanou muito bem hoje pela manhã a palavra, falando dos roubadores da nossa intimidade de Deus, mas até cansados, irmãos, façamos o esforço de buscarmos a Deus. Façamos o esforço de nunca perdermos a conexão com Deus através da oração. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí aqui cabe, o mar aqui citado é o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Na verdade, não é um mar, mas é muito grande. E alguns acham que por ser, eu acho que é laguna que é a classificação, não tenho certeza agora. É um mar de água salgada, é um lago de água salgada. E alguns conhecem a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro? Quem conhece a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro? Tem uma lagoa muito grande na região dos lagos que ela toca vários municípios. É a Lagoa de Araruama. Quem já esteve lá na Lagoa de Araruama? Quem já tomou banho lá na Praia do Barbudo, Praia Seca, Iguaba Grande, Iguabinha, São Pedro da Aldeia, alguma parte lá do outro lado já é o município de Figueira, Arraial do Cabo. Ih, rapaz, tá tocando aqui o negócio aqui. Já é você que programou para parar aqui? Arrumaram um relógio, vocês não estão vendo o relógio, não estão vendo o relógio? Viu, irmã Dita? O relógio que deram para mim para não passar da hora? Então, voltando aqui, quem já foi à Lagoa de Araruama? Roxo, bonito, enorme a Lagoa de Araruama. Ela toca aí, eu citei aqui, mais ou menos uns 5 ou 6 municípios. E ela recebe o nome do município que ela toca. Em Araruama é Lagoa de Araruama. Em Iguaba, Iguabinha. Iguaba, Iguabinha. São Pedro da Aldeia, Lagoa de São Pedro da Aldeia. Aí lá do outro lado você dá a volta, Praia do Sudoeste, São Pedro da Aldeia. É muito grande. Então a semelhança do Lago de Genezaré, onde o Lago de Genezaré tocava, que era uma localidade, ele tinha um nome diferente. Aí Lago de Genezaré, Mar da Galileia, entre outros nomes. E nesse lago, de vez em quando, há uma troca de temperatura de ar frio que vem encontra ar quente embaixo, ar frio que vem das montanhas, encontra ar quente que vem embaixo, e dá uma revolução nos ventos, e os ventos dão uma mexida naquele mar. Tem gente que não acredita que o Mar da Galileia possa ter algum tipo de tempestade a ponto das ondas de uma lagoa, da laguna, não sei o nome específico agora, de que você chega lá em Araruama, que é a nossa referência aqui, a água é baixinha, né? Você vai andando até a altura do joelho, aí você fala assim, não, mas aqui não, se o Mar da Galileia é parecido com a Lagoa de Araruama, não tem como ter tempestade, irmão. Mas eu queria que você fosse curioso, fosse ainda hoje, talvez, lá no YouTube e procurasse lá, tempestade no Mar da Galileia. Irmãos, tem cenas assustadoras. E a explicação é, vem esse ar quente, encontra com o ar frio, encontra com o ar quente, movimenta o vento e o vento bate na água e é tempestade mesmo. Eu não sei se você já passou por alguma tempestade em alto mar. Quem já passou aqui? Levanta das mãos.
Um montão de gente. Aqui na igreja ficou famoso um passeio que os irmãos estavam fazendo na região de Arraial do Cabo, não é isso? E vem um vento impetuoso, um vento contrário, e aí balançou só um pouquinho, irmão, o barco. Agora eles contam e riem. Agora eles contam e dão gargalhada, riem. Mas, irmãos, o que é isso, varão? E eles estavam lá no meio do mar, aí do mar mesmo, e viram o negócio ficar estreito lá, o barquinho balançava para lá, balançava para cá, aí uma já entregando para Jesus a alma e dizendo: Senhor, me recebe na glória. O Beto desesperado, o Arthur estava lá, Arthur também? Estava, não, Arthur? Eu não sei se o Arthur ia ajudar, eu ia ficar rindo do Beto, mas eu sei que quem já passou por uma tempestade sabe o problema que é uma tempestade em alto mar. Os varões lá, discípulos do Senhor, estavam vivendo uma situação, iam começar a viver uma situação complicada. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mas, irmão, eu quero que você agora tenha consciência de não recriminar os discípulos, por favor. Porque essa experiência é uma experiência completamente fora da curva. Quem é que já tomou susto num lugar de noite, achando que era alguma coisa e tomou um susto alguma vez na vida? Você foi no quintal, quando achou que era alguma coisa, já deu aquele grito, acordou de madrugada, foi passar de um quarto para o outro, viu o chapéu pendurado não sei aonde, achou que era alguma pessoa, tomou um susto, acordou. Irmãos, os irmãos estavam sendo açoitados dentro do barco por um vento, ondas. E os discípulos, vendo Jesus, diz o versículo 26, caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é o quê? E gritaram com medo. Meu irmão, você não faria diferente, duvido que você faria diferente. Você está lá no barco, o barco para lá e para cá, ondas balançando, daqui a pouco você olha para a água, vê um vulto, e eu quero te lembrar que não tinha iluminação, não tinha vela, não tinha lanterna, não tinha lanterna de celular, não tinha... devia estar o breu. E aí eles olham e veem alguém sem barco andando sobre as águas. Meu irmão, eu gritaria mais alto ainda. Tem uns que até se jogariam do barco para nadar. Não quero esperar isso chegar aqui não. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende o quê? Bom ânimo, sou eu, não temais. Você vê mandamento nisso aqui, sim ou não? Sim ou não? Quem consegue enxergar claramente aqui que essa experiência pode gerar para nós uma espécie de exemplo ou ilustração? Quantas vezes a nossa vida a gente está vivendo experiência de que parece que a gente está no meio de uma tempestade. É vento de um lado, é vento do outro, é onda querendo derrubar o nosso barco. É problema de um lado, é problema do outro. Quando se resolve um problema, aparece outro. O problema resolveu, aparece uma enfermidade. Se resolve um problema, vem uma dívida, vem um negócio, e você, meu Deus, que açoite é esse de um lado para o outro? Erga sua mão direita. Receba essa palavra. Tende bom ânimo. Jesus falando para nós hoje: sou eu. Não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro era um cara extremamente ousado, impetuoso também. E ele disse o quê? Então vem, irmão,
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que diz o texto? Que ele andou, foi o único homem, exceto Jesus, que andou sobre as águas. O irmão Estênio Marços, que é um cantor e o compositor que eu acompanho já há alguns anos, ele fez uma música lindíssima sobre essa experiência. Andou sobre as águas. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. Normal, irmãos. Pedro era homem, estava vivendo talvez uma das maiores experiências que ele viveu como discípulo de Jesus. Ele andou sobre o mar. Na verdade, irmãos, é algo que de fato não se há explicação, fisicamente falando, não há essa possibilidade. O mais denso, o mais pesado, a lei da gravidade, feriu um monte de coisa ali de lei da física, só esse ato de Jesus. E logo Jesus estende, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo o quê? Senhor, salva-me. E aí a gente tira outra coisa para a nossa vida, irmãos. Eu não sei você, mas eu já tive momentos que eu estava vendo a minha vida afundar. Também por problemas, por dificuldades, por pressões. E eu aprendo com o irmão Pedrão aqui, que quando as ondas do mar da vida quiserem te sufocar, o que você tem que fazer primeiro? Clamar ao Senhor: Senhor, me salva. Ele é a nossa salvação dos problemas desse mundo também. Quando as ondas vierem te afogar, primeiro, clama: Senhor, vem me salva, Senhor. No início, quando estiver começando o afundamento, você deve clamar. E logo Jesus estendendo a mão, o que Jesus fez? Estendeu a mão, foi em busca de Pedro, estendeu a mão para ele. Viu ele afundando, ouviu o clamor e foi, estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você começou a caminhar sobre as águas, você estava indo bem, Pedro. Por que Pedro duvidou? Porque ele ficou com medo das circunstâncias que estavam em volta dele. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o quê? O adoraram. Perdão, versículo 32 ainda. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, não sei se ele vai ver esse vídeo, ele vive o tempo todo, o dia inteiro, falando na fábrica. Quando tem problema, tem dificuldade, ele fala: calma, irmão, Jesus está no barco. Alguns ficam até com raiva dele. Todo problema que aparece, ele vira: calma, irmão, Jesus está no barco. Aí um outro virou lá e falou: meu irmão, mas eu não sei onde é que está o barco, não. Eu tenho que saber onde está esse barco aí. Às vezes o desespero bate, a gente sabe que Jesus está no barco, mas será que a gente está no barco de Jesus? Mas nesse caso aqui, Jesus pega a mão de Pedro e entram os dois no barco, ou seja, Pedro anda na água de novo. Aí entrou no barco, Jesus vem, a semelhança do que aconteceu em um outro momento, ele fala o quê? Pode acalmar. Acalmou o vento, acalma o mar. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o quê? Adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam o quê? Enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla de sua veste,
e todos os que a tocavam ficavam sãos. Quem lembra do primeiro momento que o barco balançou? Tem até a música: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Eu não lembro o restante. Sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém? Aquela primeira passagem, Jesus também acalmou o mar. E o que aconteceu no final? Quando ele chegou no final da viagem, quem teve um encontro com Jesus? Quem lembra? Opa! E aí a gente começa a perceber, será que aquela tempestade não tinha um propósito de impedir o barco de chegar no seu destino? Porque lá havia alguém que precisava ser restaurado pelo Senhor. Da mesma forma, irmãos, quando Jesus intenta atravessar o Mar da Galileia e chegar em Genezaré de novo, ele intenta chegar naquele lugar porque ele precisava curar pessoas. Aí vem uma outra ilustração para nós, que já foi ministrada nessa manhã aqui, que foi ministrada também hoje à noite já. Desertos, tribulações, usando um barco saculejado pelas ondas do mar, podem representar para nós as nossas dificuldades. E aí, no meio da dificuldade, a gente fica apavorado, no meio da dificuldade, a gente não consegue reconhecer que é Jesus que está vindo, no meio da dificuldade, a gente fica preocupado com tudo que está acontecendo à nossa volta, mas quando a gente reconhece que é Jesus, o adora, ele entra no barco, e aí ele acalma a tempestade, para que a missão seja cumprida, e o nosso barco chegue no destino que tem que chegar, para a gente cumprir a missão que Deus deu para nós. Como o Alexandre acabou de dizer aqui numa das ministrações, calma, o deserto, a dificuldade, o problema, são preparações que Deus permite em nossas vidas, para que nós estejamos fortalecidos, para quando a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, a gente cumpra a missão, e aí pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são salvas e transformadas, porque eu e você suportamos os desertos, mas nós não suportamos os desertos e as tribulações semelhantes ao que os discípulos suportaram, sozinhos. Não damos conta, a gente se apavora, a gente se desespera. A gente só vai conseguir suportar essas situações se a gente for como Pedro, reconhecer que o nosso socorro vem de Deus, vem do Senhor. Reconhecer que se Ele não estender a mão para salvar a gente vai morrer afogado no meio da tribulação. Portanto, fica como palavra final dessa reflexão o seguinte: todos nós vamos, num momento da nossa vida, viver tribulações, dificuldades, à semelhança dos discípulos. E assim como os discípulos, a nossa salvação da circunstância em si virá se Jesus entrar na nossa vida e entrar no barco, estiver de fato na nossa vida.
Porque quando ele chega, as coisas são ordenadas. As tempestades abaixam. Quando ele chega, ele coloca as coisas no lugar e a gente fica admirado. E a nossa única opção é nos prostrar diante dele e falar: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, não há ninguém que não se submeta à tua palavra, Senhor. E o nosso coração se volta para Jesus, confia nele, e a gente suporta as coisas inimagináveis por causa do amor de Jesus. Quando a nossa fé é depositada em Cristo, a gente suporta e pode vencer todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Então, a semelhança de Pedro e dos apóstolos, a gente vive problemas, vive dificuldades, vive dramas. Mas nós não temos para onde fugir. Assim como Pedro também declarou no Evangelho: para onde eu irei? Para onde eu for? Para onde eu vou? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu não tenho alternativa. Eu não tenho como voltar atrás. Eu já queimei todas as pontes. Está com dificuldade, está com problema, está sentindo afundar no meio do mar? Erga a tua voz e fala: Senhor, me salva. Sabe o que vai acontecer depois? Você vai sentir a mão do Senhor encostando na tua mão e falar: vem para cá, homem, mulher de pequena fé. Não duvide que eu estou com vocês. Não duvide que eu estou com vocês. E aí eles entraram no barco, houve adoração, o mar e o vento se acalmaram, e ele chega do outro lado, e do outro lado, quando ele chega, meu irmão, pessoas são curadas de todos os lugares. Mais uma vez a obra de Deus é feita. Então suporta essa provação, essa dificuldade. Busca em Deus a solução, agarra na mão dele. Detalhe interessante é que nós vemos um outro texto falando que as pessoas depositaram fé tamanha em Jesus que só de tocar nas vestes elas eram curadas. Elas eram transformadas, sua vida era mudada completamente. Isso é maravilhoso. E essa parte finalzinha, do final, eu queria trazer para nós hoje. A visão de Isaías é uma visão muito linda. Isaías capítulo 6, uma das expressões usadas na visão de Isaías é: e as vestes reais, a sensação do profeta, no entendimento dele, na visão dele, na teofania dele, ele falou as vestes, ele escreveu: e as vestes reais enchiam o templo. A visão de Isaías é uma visão extraordinária. Quando ele é chamado para o ministério profético, a visão dele, ele olha, ele está lá buscando a Deus no templo antigo, e ele tem a visão das vestes reais de Deus enchendo o templo. E aqui nós temos... Oi? E aqui nós temos nesse texto dizendo que aqueles homens e mulheres lá de Genezaré tocaram nas vestes de Jesus. Eles lá tocaram fisicamente. Mas será que nós podemos tocar nas vestes de Jesus hoje e sermos curados? Espiritualmente falando. Será que nós podemos hoje, Senhor, gritar e dizer: Senhor, vem me salva do meu afogamento? Será que o Senhor ouve as nossas orações? Será que Ele quer continuar curando o seu povo, curando aqueles que Ele quer salvar? Sim ou não? O que você acha? A proposta que eu te faço é: fique de pé nesse momento. E eu queria, em nome de Jesus, que você agora, se você puder e quiser, fechasse os seus olhos. Ué, irmão, desligou o mistério ali agora. Ah, obrigado, Clara.
que você agora fechasse os seus olhos e pedisse ao Senhor, caso você esteja vivendo uma experiência de mar revolto na sua vida, de problemas, de tribulações, de dificuldades, que você possa ter oportunidade nessa noite de dizer: Senhor, vem me salvar. Senhor, vem salvar a minha família. Senhor, vem salvar o meu pai. Senhor, vem salvar a minha mãe. Senhor, vem salvar o meu filho. Porque o meu filho, o meu pai, a minha mãe estão se afogando. E só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode tirar alguém de um afogamento espiritual, de uma morte espiritual. Só o Senhor pode vivificar as pessoas. Só o Senhor pode transformar a vida de pessoas. E caso você esteja aqui conosco nessa noite e você deseja ser salvo, a única coisa que você precisa fazer é falar para Jesus: Senhor, vem me salvar nessa noite. Eu não aguento mais as dificuldades, eu não aguento mais as tribulações, eu não aguento mais os problemas, Senhor. Só o Senhor pode me salvar. Feche os seus olhos. Ore pelo seu irmão agora, pela sua irmã. Ore por aqueles que aqui estão. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor entre no barco da minha vida, no barco da minha família, no barco da minha casa, no barco do meu trabalho, porque eu não estou aguentando mais os problemas. Eu não estou aguentando mais as tempestades que têm vindo sobre a minha vida, a vida da minha família. Fale com Deus. Se você está vivendo níveis de desespero, abra sua boca e fale com o Senhor: Senhor, vem me salvar. Ouve a minha voz. Peça ao Senhor que mude a sua história, mude a sua maneira de viver. Que Ele estenda a mão dEle, que é poderosa para você, e que Ele possa te tirar daquilo que está quase te matando. Pode ser um vício, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema familiar que você está vivendo. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso para nos livrar. O Senhor é poderoso para trazer sobre nós o livramento. O Senhor é poderoso para salvar. E esteja pronto caso você esteja clamando por isso, porque Ele quer atravessar o mar com você, quer te levar do outro lado do mar, para que você seja instrumento de Deus para a vida de outras pessoas que estão sofrendo. E a partir da tua experiência de salvamento por Deus, a partir da experiência de livramento, a partir da experiência de ter andado sobre as águas, virá sobre você fé, autoridade, graça, misericórdia, porque você está andando com Jesus no mar. Você é capaz de ajudar outra pessoa até chegar a Ele. Não tenha medo de clamar pelo nome de Jesus. Não tenha receio de clamar pelo nome de Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele é capaz de fazer mais do que nós imaginamos. Se você pode, dê a mão à pessoa que está ao seu lado, nós vamos orar encerrando nesse momento. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Pai, nós queremos nessa hora te agradecer por esse domingo inteiro que estamos vivendo. Todas as experiências que vivemos hoje, de adoração, de oração, de intercessão, de comunhão. Pai querido, muito obrigado, Senhor.
tivemos oportunidade também de descansar. Isso é uma oportunidade que não podemos perder. Alguns trabalharam no dia de hoje, glória ao teu nome por isso, porque o Senhor está trazendo sustento através do nosso trabalho. Queremos colocar as nossas vidas e famílias em tuas mãos, e nesse momento nós queremos orar por aqueles que estão passando por o drama, que parece uma tempestade, Senhor, e o barco balança, e a vida é balançada, a vida é jogada de um lado para o outro. Às vezes a gente acha que aquele dia vai ser um dia maravilhoso, abençoado, e vem um problema, uma dificuldade, e vem uma notícia, e Senhor, e parece que a gente vai naufragar e morrer, Senhor. E o Senhor nos lembra que nesses momentos a única alternativa para os filhos de Deus é olhar para o alto e dizer: Senhor, segura na minha mão, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva. E Senhor, quando menos a gente esperar, que nós sintamos a tua mão tocando na nossa, Senhor. Talvez não fisicamente, não materialmente, mas espiritualmente. Vem nos erguer nessa hora, Senhor. Nos tirar daquilo que está nos levando para a morte, para a depressão, para a enfermidade, para o vício, Senhor. Vem nos tirar desse mar revolto. Nos coloca no barco que o Senhor está. Nós te pedimos, Senhor, venha acalmar o mar, venha acalmar a tempestade, vem curar, vem libertar, vem trazer solução a esse problema. Porque nós queremos restaurados, salvos, tratados, chegar até o outro lado, Senhor. Porque a missão não para, a missão continua. E outros precisam ouvir do nosso testemunho, que um dia a gente estava afundando e o Senhor estendeu a sua mão para nós. A gente estava perdido e o Senhor nos salvou. A gente estava afastado de Deus e o Senhor nos resgatou com mão forte. Que a nossa família estava destruída e o Senhor reedificou. Que o pai não falava com o filho, que o filho não falava com o pai, mas agora são um só. Que o casamento estava indo à bancarrota, se perdendo, mas o Senhor restaurou os corações, para que aqueles que estão em Genezaré, do outro lado do mar, ouçam das maravilhas de Deus e possam ser curados em nome de Jesus. Senhor, deixa-nos tocar nas tuas vestes, para que sejamos curados, para que sejamos transformados e mudados em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém e amém. Dê um abraço carinhoso quem está próximo de você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Qual a música? Se o mar me submergir? Ah, tem que ser. Não? Não vai ser? Eu queria, meu irmão, te desejar para você uma semana abençoada. Faça isso com o seu irmão do seu lado. Meu irmão, uma semana abençoada. Que o Senhor possa te salvar e te livrar do problema. E que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Eu pedi uma música aqui, eles vão vendo aqui, mas é a música que vem na minha mente. Aumenta um pouquinho, Varô, que está sem... Bom, que é uma música que se encaixa nesse texto, né? Você pode me ajudar? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, Se o mar me submergir, a tua mão me
respirar e me faz andar, aleluia, sobre as águas. Tu és, cante, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, declare isso. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Estenda as suas mãos, Senhor. Nós queremos te pedir que essa semana a gente viva experiências de salvação, de cura, de libertação, não só que atinjam a nossa vida pessoal, mas que a gente possa ser instrumento para a vida de outras pessoas. Há tanta gente se afogando no mar dessa vida, Senhor. Há tanta gente desesperada nas embarcações dessa vida. Que o Senhor possa ser aquele que nos salva e aquele que nos ajuda também a contribuir na salvação de outras pessoas. Que o teu amor, que a tua bondade, que a tua graça, que as docíssimas consolações do Espírito Santo estejam com toda a tua igreja espalhada na face da terra até a volta do teu Filho. Nós clamamos e oramos assim no nome de Jesus, e a igreja diz amém e amém. Aplauda ao Senhor, a Ele ação de graças.
Ministério da Cantina pede para avisar que tem jantinha lá hoje. Você